sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite, alunos. Bem-vindos a mais uma aula do nosso Sistema de Gestão Integrado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o programa 5S. Só que antes de eu iniciar, gostaria de dar boa noite à nossa colega Tatiana. Boa noite, Tati. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E online estão os polos de Arco Verde, Barbalha, Cabo Centro, Campina Grande, Carpina, Currais Novos, Escada, João Pessoa, Jordão, Olinda, Parelhas, Pesqueira, Porto Velho, Recife, Sirinhaém, Surubi e Tianguá. Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Hoje, então, como eu falei para vocês, vai falar um pouco sobre o programa 5S e 8S. Então, qual é o objetivo do nosso da nossa aula de hoje? Então, nosso objetivo, bota aí por favor, Billy, é conhecer e saber aplicar os principais conceitos do Sistema de Gestão Integrado nos processos. Aqui, desculpa, estava errado aqui o slide, colocaram um a mais, tá, Billy? Então, nosso programa hoje é conhecer os programas 5 e 8S e como podem ajudar na educação, qualificação profissional, aumento da produtividade, redução de custos e redução de acidentes. E, além disso, conhecer como a sua aplicação pode auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos relacionados à gestão de saúde, segurança e do meio ambiente. Então, esse é o nosso objetivo hoje da nossa aula. Então, vamos iniciar. Então, qual é a problemática que existia, né? Então, o maior patrimônio de uma empresa hoje, né, são os seus colaboradores. Então, nenhuma máquina ou sistema, por mais moderno ou automático que seja, consegue raciocinar e usar a criatividade para propor melhorias. Então, o maior patrimônio que a empresa tem são os seus funcionários, né, que a gente chama de colaboradores. A globalização, como a gente já falou na aula passada, está exigindo uma maior competitividade das empresas, que estão sendo obrigadas a produzirem melhor e com menor custo. Então, o que está acontecendo? As empresas hoje elas vão ter que reduzir custos para poder conseguir manter essa competitividade no mercado. E aí, se as empresas elas parassem para pensar um pouquinho e somassem todos os desperdícios, gastos com acidentes, pagamentos de adicional de insalubridade e periculosidade, consumo de recursos naturais e outros custos gerais, elas veriam que poderiam economizar muito mais a ter que reduzir mão de obra. Então, hoje, quando a gente fala isso daí, o que acontece? Quando as empresas elas pensam em reduzir custo, então a primeira coisa que vem na cabeça é, vamos reduzir o quadro funcional. Então, vamos diminuir o número de funcionários, vamos cortar na produção, vamos cortar no administrativo, né? Então, na verdade, elas não deveriam pensar dessa forma. E hoje esse conceito está mudando muito em todas as empresas. Como? Com alguns programas de gestão que estão sendo implantados. Então, com esse programa que a gente vai ver hoje, o que acontece? Percebeu-se que, se você reduzir em outros custos, né, que estão relacionados a acidente, então vamos investir nessa parte de proteção de máquinas, ou alguma gestão relacionada à parte de acidentes, tá? Então, controle dos acidentes. Então, se eu evito os acidentes, eu posso reduzir o custo com pagamento de indenizações ou afastamento de funcionário. Então, adicional de insalubridade ou periculosidade. Se eu reduzir isso daí, também posso ter ganhos. Então, com isso, as empresas perceberam que elas não precisam cortar os seus funcionários, né, reduzir o quadro de funcionários, e podem sim conseguir reduzir esses custos. Então, o que é o programa 5S? Que eu estou falando aqui para vocês, que já veio dessa problemática que as empresas viram dessa necessidade de ganhar o mercado e conseguir reduzir esses custos. Então, o programa 5S, ele é originário do Japão e foi proposto pelo professor Kaoru Ishikawa. Então, vocês lembram desse nome Ishikawa, quando a gente falou do diagrama de causa e efeito, daquela espinha de peixe, que a gente chama de diagrama de Ishikawa. Então, foi ele também que propôs tanto o programa 5S como aquela metodologia de investigação e análise de acidentes ou outros problemas.
Eu acho que a gente já tem alguma pergunta, né, Tati? O Paulo Caroru está perguntando qual o módulo que eles estão vendo agora. Sistema de gestão integrado. E o Paulo Carpina, a aluna Francicleide, está perguntando como se faz para conseguir uma camisa dessas da professora. Então, deixa eu tentar mostrar. Como é que eu posso mostrar melhor, Billy? Dá pra você... Oi? Billy tá querendo que eu pule, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não dá pra ver, Billy. Tá, então peraí. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não dá pra ver muito bem, não. Então, tem o símbolo da CIPA e tem escrito aqui Segurança do Trabalho. Eu ganhei essa camisa aqui, né, de alguns alunos meus que fizeram no encerramento do curso deles. E aí, não sei como é que vocês podem fazer pra conseguir. Depois, sei lá, eu mando pra alguém essa arte e vocês podem fazer aí. Ok? Mais alguma pergunta, Tati? Não temos mais nenhuma dúvida. Então vamos voltar pra nossa aula. Então, em maio de 1950, Kaoru Ishikawa, ele propôs esse programa. Então, o que aconteceu? Esse programa, ele é a base da qualidade total. Lembra que a gente falou que existem vários programas de sistema de gestão integrado, que buscam sempre a qualidade total em todos os seus programas. Então, quando a gente fala da história do Japão, que é uma história muito triste, né, depois da guerra, eles ficaram destruídos. E com esse programa do 5S, Kaoru Ishikawa, ele conseguiu, em 20 anos, conseguiu erguer aquela pátria que estava destruída por causa da guerra e transformou hoje o Japão na maior potência mundial. Então, isso daí foi a partir desse programa que foi criado. E aqui o Brasil, a gente já tentou implantar, algumas empresas trabalham com esse programa, mas qual é a diferença entre o que a gente conseguiu implantar no Brasil hoje e o Japão? No Brasil, a gente não entende como realmente um programa de fato, mas sim, ele é como um modelo de arrumação, né, de organização da casa, na ordenação da área. E a gente chama, vocês devem conhecer, e existem algumas empresas multinacionais que estão implantadas aqui, né, que estão situadas aqui no Brasil, que chamam de housekeeping, né? Então eles chamam de arrumar a casa, então casa limpa, organizada. Então eles têm essa metodologia de arrumação. E esse é o diferencial do programa que é implantado no Japão e o programa que hoje é implantado aqui no Brasil. Porque aqui a gente só conseguiu implantar até o terceiro S, né? Vocês vão ver aqui que ao todo são 5 S's, né? Então as palavras são escritas em japonês, então são 5 S's. Então a gente só conseguiu implantar até o terceiro S, né? Seiri, Seiton e Seizo. Então o que aconteceu? Se eu não consigo implantar os demais para conseguir fechar esse programa, eu não consigo garantir a eficiência, a eficácia de uma metodologia que eu vou adotar dentro da minha empresa. E é o que acontece aqui no Brasil. Muitas empresas, elas esquecem, né, não conseguem manter o padrão de qualidade que deveria partir desse programa e voltam, né, regridem no seu trabalho de gestão. Não conseguem acompanhar aquela evolução e acabam não conseguem reduzir custos, não conseguem melhorar a gestão da qualidade deles e aí ficam fazendo esse ciclo e aquela empresa serrote que a gente falou na aula passada, né, não consegue manter aquele padrão de qualidade e fica tendo aquele declínio. Então, porque eles não conseguem implantar corretamente esse programa. Então, estou falando para vocês aqui que são 5 S's, né, baseado nas palavras japonesas, né, todas elas iniciam com S. Mas quais são esses 5 S's? Então, deixa eu mostrar para vocês. Billy, bota aí, obrigada. Então, é Seiri, Seiton, Seizo, Seiketsu e Shitsuki. Então, o Seiri significa utilização, né, na nossa linguagem, né, no português, traduzindo. Seiton, ordenação. Seizo, limpeza. Seiketsu, saúde. E Shitsuki é a autodisciplina. Então vamos agora falar um pouquinho sobre cada um, ver a importância e o que está atrelado à nossa área de segurança do trabalho. Depois a gente vai iniciar falando um pouco do 8S, certo? Então vamos falar, para entender primeiro um pouco essa questão do 5S, para depois a gente começar a falar desse 8S. Então, o que é o Seiri de utilização? Então, o que significa esse Seiri? Né, separar as coisas necessárias e eliminar as desnecessárias. Então, como vocês estão vendo aí na figura, é separar o útil do inútil. Então, é isso que eu tenho que fazer. Então, na casa de vocês, né, na minha casa pelo menos tem, aquele quartinho da bagunça. Billy, bota aí, por favor. Então, existe aquele quartinho da bagunça. Então, meu pai, ele acha que pode ir em todos esses ferros velhos e sair adquirindo tudo, porque ele acha que um dia, quem sabe, talvez,
ele vai precisar daquele equipamento. Então, acho que vocês aí devem estar meio que se sentindo também nesse exemplo que eu estou citando. Na minha casa, a gente tem um quartinho da bagunça, que é onde meu pai guarda tudo, né? Eu também guardo. A gente tem esse costume de ter esses apegos, né, às coisas materiais, onde a gente não vai mais utilizar, mas a gente continua mantendo lá, para um dia, quem sabe, né, não sei quando, não sei se eu vou usar ou não, mas a gente fica guardando ali, porque pode ser que um dia vá precisar. Então, essa é a metodologia do CEIRI. Ele inicia nessa questão da utilização. Então, será que eu preciso disso? Se não, descarta. Então, esse é o primeiro passo para implantar esse programa. Então, quais são as perguntas mais utilizadas? Então, a pergunta que a gente deve fazer é: este equipamento tem realmente conserto? Então, será que eu posso consertar esse equipamento? Se não, descarta. Esta máquina, ela voltará a ser utilizada?